Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Eu sou Gabriel Oliveira, um padre de 48 anos, que dedicou a vida à paróquia de Santa Cecília, uma igreja vibrante no coração da metrópole, onde a fé e a comunidade eram meus pilares. Meu propósito sempre foi servir a Deus e ao próximo, construindo uma comunidade forte e acolhedora, longe de qualquer vaidade ou interesse mundano, buscando apenas a verdade e a justiça em cada passo. No vídeo de hoje, você vai ver como eu consegui minha vingança da melhor forma, após ser publicamente humilhado e acusado de desviar doações destinadas aos mais necessitados, tendo minha vida, reputação e ministério destruídos por aqueles em quem mais confiava, que deveriam ser meus irmãos na fé. Fui algemado no altar, no auge de uma missa dominical lotada, diante de toda a minha congregação, por uma conspiração cruel e friamente calculada que visava me derrubar e tomar tudo o que eu havia construído com fé e dedicação ao longo de décadas. Aquele dia, que deveria ser de celebração, louvor e comunhão, transformou-se no pior pesadelo da minha existência, um abismo de desespero e injustiça que parecia não ter fim, mas que no fundo, acendeu uma chama de retribuição. Era um domingo ensolarado, a paróquia de Santa Cecília estava repleta como de costume, com centenas de fiéis ávidos por ouvir a palavra de Deus e encontrar conforto em nossa comunidade. Eu estava no púlpito, no meio do meu sermão sobre a importância da caridade e da compaixão, quando a porta principal da igreja se abriu abruptamente, e não para um paroquiano atrasado. Agentes fardados com semblantes sérios interromperam o serviço sagrado, criando um silêncio sepulcral que ecoou por todo o templo. Eles portavam um mandado de prisão, e meu nome era a única coisa que importava naquele momento de horror. Fui acusado publicamente de desviar doações da igreja, verbas que eram destinadas a projetos comunitários essenciais, aqueles que eu mesmo ajudei a fundar e nutrir com tanto carinho. Essa farsa, eu sabia, fora orquestrada pelo bispo Eduardo Menezes, um homem ambicioso e corrupto, e seu fiel diácono Rogério Costa, um conspirador bajulador que sempre buscou ascensão a qualquer custo. Menezes, com uma expressão de falso pesar, plantou sutilmente a dúvida entre a congregação chocada, citando registros financeiros irrefutáveis, mas que na verdade, eram completamente fabricados para me incriminar. Meus apelos desesperados de inocência foram abafados pelos sussurros e murmúrios de uma congregação que, até segundos antes, me olhava com admiração e confiança. A cena era surreal. Um padre algemado no altar, levado sob os olhares de centenas de fiéis devastados, alguns em prantos. Ouça esta história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Naquele altar, onde por décadas eu ofereci minha vida a Deus e ao próximo, me vi algemado, como um criminoso qualquer. As mãos que abençoavam, que erguiam a hóstia sagrada, agora estavam presas. A vergonha me queimava por dentro, mais do que a raiva. Aquele momento não foi apenas o fim de uma missa, foi o fim de uma era na minha vida, o estilhaçar de tudo que eu acreditava e construía, com tanto esforço. Os olhares da minha congregação, antes cheios de fé e carinho, agora se dividiam entre a incredulidade, a tristeza e, em alguns rostos, a dúvida. Eu conseguia ver o bispo Eduardo Menezes e o diácono Rogério Costa ali, com suas expressões de falso lamento, como se estivessem lamentando a minha queda, enquanto saboreavam cada segundo da minha humilhação. Suas palavras, cheias de mentiras sobre desvio de doações, ecoavam no templo, martelando a minha reputação sem dó nem piedade. Eles me acusavam de roubar dos mais pobres, de desviar o dinheiro que deveria ir para os projetos sociais que eu mesmo ajudei a criar e nutrir. Cada palavra era uma facada no meu coração, uma mancha indelével na minha honra. Eu tentei falar, me defender, gritar a minha inocência, mas minha voz se perdeu no burburinho, nos sussurros de uma comunidade que eu amava e que agora estava sendo manipulada contra mim, sem chance de eu explicar a verdade. Aquele choque inicial se transformou rapidamente em uma dor profunda, uma ferida aberta que sangrava a alma. A sensação de impotência era esmagadora, mas junto dela, uma chama acendeu.
Não era uma chama de desespero, mas de uma raiva contida, de uma certeza inabalável de que a justiça divina não falharia. Naquele instante, eu soube que minha vida mudava para sempre, e que aquele caminho sem volta me levaria a uma retribuição. Ser arrastado para fora do altar sob os olhos de centenas de fiéis foi a maior humilhação que já senti. Cada passo era um peso, cada olhar uma condenação. Eu via a igreja que tanto amava, a comunidade que construí com tanto sacrifício, se desfazendo diante dos meus olhos. Era o início de um abismo, mas também o despertar de uma força que eu nem sabia que possuía. Antes daquele dia terrível, minha vida era simples, dedicada e cheia de propósito. Eu, Gabriel Oliveira, não nasci em berço de ouro. Minha infância foi humilde, no interior de Minas Gerais, onde aprendi o valor do trabalho duro e da fé com meus pais. Eles me ensinaram que servir a Deus e ao próximo era a maior riqueza que alguém poderia ter, e essa lição moldou cada passo da minha jornada, desde muito cedo. Ainda criança, senti o chamado, era uma voz suave mas persistente, me puxando para o caminho da vida religiosa. Lembro-me de passar horas na pequena capela da nossa comunidade, fascinado pelas histórias da Bíblia e pela dedicação do nosso pároco. Aqueles momentos plantaram a semente que floresceria em minha vocação, mostrando que minha missão seria algo maior. Entrar no seminário foi um desafio. Longe de casa, tive que me adaptar a uma rotina de estudos rigorosos e disciplina. Não foi fácil, enfrentei dúvidas e momentos de solidão. Mas a cada obstáculo, minha fé se fortalecia. As palavras de Jesus se tornavam meu guia, e o desejo de levar conforto e esperança aos outros me impulsionava a seguir em frente, dia após dia. Minha primeira paróquia foi em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Lá, aprendi na prática o que significa ser um pastor. Cuidava de tudo, desde as missas até os conselhos, batizados e casamentos. A comunidade era pequena, mas acolhedora, e ali, no dia a dia, fui construindo o meu jeito de ser padre, sempre perto das pessoas, ouvindo suas histórias e suas dores. Com o tempo, fui ganhando a confiança dos fiéis. Ajudei a organizar mutirões para reformar a igreja, criei um grupo de jovens e comecei pequenos projetos de caridade para as famílias mais necessitadas. Ver a alegria nos olhos das pessoas, o impacto positivo do nosso trabalho, era minha maior recompensa. Eu sentia que estava cumprindo a vontade de Deus em cada gesto. A transferência para a paróquia de Santa Cecília no coração da metrópole foi um grande passo. A comunidade era enorme, com desafios diferentes, mas a minha paixão por servir continuava a mesma. Lembro-me do medo inicial, mas também da empolgação em poder alcançar mais pessoas, e em construir uma igreja ainda mais vibrante e atuante, cheia de vida e de fé. Ao longo dos anos, Santa Cecília se tornou minha casa, e os paroquianos, minha família. Trabalhei incansavelmente para expandir os projetos sociais, como a sopa comunitária, o apoio aos moradores de rua e as oficinas para crianças carentes. Eu acreditava que a fé se manifestava nas ações, no cuidado com o próximo, e me dedicava de corpo e alma a esses ideais. Minha reputação cresceu. As pessoas me viam como um pai espiritual, um amigo, alguém em quem podiam confiar. Eu era conhecido por minha honestidade, minha simplicidade e minha dedicação inabalável. Muitos vinham até mim em busca de conselho, oração e uma palavra de conforto, e eu sempre os recebia de braços abertos, sem distinção. Minha vida pessoal era simples, sem luxos ou vaidades. Meu tempo era para a igreja, para as pessoas. As finanças da paróquia eram geridas com total transparência e rigor, pois eu sabia que cada doação era fruto do sacrifício de alguém e deveria ser usada para o bem. Minha única riqueza era a minha fé e o amor que recebia da comunidade. Dentro da hierarquia da igreja eu sempre mantive um bom relacionamento, especialmente com o bispo Menezes e o diácono Rogério, a quem eu considerava meus irmãos na fé. Eu os respeitava e confiava neles, acreditando que todos nós tínhamos o mesmo objetivo: servir a Deus. Mal sabia eu que essa confiança seria a minha maior vulnerabilidade.
A maior alegria da minha vida era ver o impacto positivo do meu ministério. Ver uma família que passava fome ter um prato de comida, um jovem encontrar um novo caminho longe das ruas, ou alguém reencontrar a fé e a esperança. Essas eram as verdadeiras vitórias, os milagres que me faziam seguir em frente, dia após dia, com renovado vigor. Os laços emocionais que construí com os paroquianos eram profundos. Eu conhecia suas histórias, suas alegrias e suas tristezas. Eles eram mais do que fiéis. Eram meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Sentia uma responsabilidade imensa por cada um deles, e a ideia de decepcioná-los era algo que me aterrorizava mais do que qualquer coisa. Meu propósito era claro: cumprir a vontade de Deus, levar sua palavra e seu amor a todos, especialmente aos marginalizados. Eu acreditava que estava no caminho certo, que minha vida tinha um significado profundo e que eu estava fazendo a diferença no mundo, um coração de cada vez. Essa convicção me dava força e paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Naquele dia, quando fui algemado, tudo isso desmoronou. Não foi apenas minha liberdade que perdi, mas minha reputação, meu ministério, minha honra e a confiança da minha comunidade. Tudo que eu havia construído com tanto amor e sacrifício foi jogado na lama sem piedade. Aquela vida de propósito foi arrancada de mim em questão de segundos. O contraste entre a vida que eu levava, cheia de amor e serviço, e o momento da minha queda, foi brutal. De um padre amado e respeitado me tornei um pária, um suposto ladrão. Aquele dia não só mudou minha vida, mas me transformou em um novo homem, com uma nova missão: buscar a verdade e a justiça, custe o que custar. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. Depois que aquelas algemas se fecharam nos meus pulsos, o mundo que eu conhecia desabou. Eu, Gabriel Oliveira, padre por quase 30 anos, vi minha vida ser reduzida a um borrão de fardas, sussurros e a frieza de uma cela de delegacia. Cada passo para fora da igreja era um prego no meu caixão, uma humilhação que pesava mais que as correntes. Nunca imaginei que o púlpito, lugar de minhas maiores alegrias, seria o palco da minha maior desgraça. Ainda algemado, fui levado para a delegacia onde me despiram da minha batina. Aquelas vestes que representavam minha fé e meu serviço foram jogadas de lado como se não tivessem valor. Ali, sem o símbolo da minha vocação, me senti nu, exposto e vulnerável. A cela, fria e úmida, era um contraste cruel com o calor e o acolhimento da minha paróquia, onde eu passava a maior parte dos meus dias. No isolamento daquela cela, o desespero tentou me engolir. Minha mente girava, tentando entender como tudo aconteceu tão rápido, como a confiança de anos pôde ser quebrada em minutos. As imagens da congregação chorando, dos olhares de dúvida e tristeza, se misturavam com o rosto cínico do bispo Menezes e o sorriso dissimulado do diácono Rogério. Era um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Pensei nos meus projetos sociais, nas pessoas que dependiam de mim. A sopa comunitária, as oficinas para as crianças, o apoio aos moradores de rua, tudo isso, construído com tanto suor e dedicação, agora estava em risco, manchado pela mentira que me jogaram. A ideia de que eu poderia ter falhado com essas pessoas me torturava mais do que a minha própria prisão. Minha autoridade espiritual, que sempre foi a base da minha vida, foi questionada de forma brutal. Como eu poderia pregar sobre fé e esperança, se eu mesmo estava sendo acusado de trair esses princípios? A excomunhão do ministério ativo, uma sombra que se cernia sobre mim, significaria o fim de tudo que eu era e de tudo que eu acreditava ser o meu propósito divino. A cada dia que passava, o desespero dava lugar a um sentimento mais forte, mais ardente, a traição. Não era apenas uma injustiça, era uma punhalada nas costas de quem eu confiava. A raiva justa começou a borbulhar dentro de mim, uma chama que por muito tempo, eu achei que um padre não deveria sentir, mas essa raiva não era vazia, ela era temperada pela busca da verdade. No noticiário, eu era pintado como um monstro, um lobo em pele de cordeiro.
A mídia me condenava sem um julgamento formal, usando as palavras do bispo Menezes para cimentar a minha culpa na opinião pública. De um ídolo me tornei um pária, um exemplo de como a fé poderia ser corrompida. Cada manchete era mais um golpe na minha já abalada reputação. A comunidade eclesiástica, em sua maioria, me virou as costas. Padres que eu considerava amigos, bispos que eu respeitava, mantiveram-se em silêncio. Alguns até reforçaram a narrativa de Menezes, talvez por medo, talvez por conveniência. O isolamento era quase insuportável, uma solidão que só um homem acusado injustamente pode sentir, sem ter onde se apoiar. Mas nem todos me abandonaram. Alguns paroquianos leais, aqueles que realmente conheciam meu coração e meu trabalho, não acreditaram nas mentiras. Eles se mobilizaram secretamente, tentando encontrar uma forma de me ajudar, de provar minha inocência. Seus gestos, por menores que fossem, eram a única luz na escuridão que me cercava, a única prova de que a fé e a verdade ainda existiam. A humilhação mais profunda veio com o depoimento televisionado do bispo Menezes. Lembro-me dele, com lágrimas de crocodilo nos olhos, falando das minhas falhas morais, da minha queda vergonhosa. Ele parecia um ator de primeira, encenando a dor de um líder traído, enquanto na verdade estava celebrando a sua vitória, consolidando a minha desgraça pública. Ver a imagem dele na televisão tão convincente em sua farsa enquanto eu estava ali, preso e impotente, foi um golpe avassalador. As palavras dele ecoavam na minha mente, cada uma delas uma flecha envenenada que atingia minha alma. Ele me destruía na frente de milhões de pessoas, sem que eu tivesse a chance de me defender, de gritar a verdade. Aquele momento, com Menezes se apresentando como a vítima e eu como o vilão, cimentou minha culpa na opinião pública. Não importava que não houvesse uma condenação formal. Para o mundo, eu já era culpado. A sensação de impotência era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, uma nova força começou a surgir, uma determinação silenciosa e implacável. Enquanto eu definhava na prisão, a notícia era que o bispo Menezes e o diácono Rogério estavam prosperando. Eles assumiram o controle total da paróquia, desmantelando alguns dos projetos sociais que eu havia iniciado e se vangloriando de uma nova era para a igreja. Cada notícia de seu sucesso era uma facada, um lembrete do que eu havia perdido e de quem eram os verdadeiros culpados. Eu era tratado como um fracassado, um padre que manchou o nome da igreja. As visitas eram raras, e os poucos que vinham faziam-no com um olhar de pena ou de dúvida. Aquele olhar, mais do que as palavras de condenação, me machucava profundamente. Ver a fé nos olhos das pessoas que eu amava ser substituída por desconfiança era insuportável. As pequenas derrotas se acumulavam, uma após a outra. A dificuldade de conseguir um advogado que acreditasse na minha inocência, a indiferença das autoridades eclesiásticas, a falta de recursos para lutar. Cada obstáculo parecia uma parede intransponível, empurrando-me cada vez mais para o fundo do poço, onde a esperança parecia não existir mais. Lembro-me de um dia, olhando pela pequena janela da cela, vendo um céu azul tão distante do meu mundo. Naquele momento senti uma profunda conexão com Deus, não de desespero, mas de um entendimento claro. Eu não estava sozinho. A promessa de justiça, que eu tanto pregava, agora era minha própria oração, o meu clamor mais sincero. A dor da injustiça era excruciante, mas ela começou a se transformar em algo mais. Uma clareza mental, uma convicção de que eu precisava agir. Não era mais sobre me defender, mas sobre expor a verdade, sobre lutar contra a corrupção que havia me derrubado. Aquele abismo de desespero se tornou o solo fértil para uma nova semente. No fundo do poço, onde tudo parecia perdido, uma determinação fria e calculista começou a tomar forma. Eu não podia aceitar aquilo. Não podia permitir que a mentira vencesse, que a fé fosse usada para encobrir a ganância. Meu coração de padre, antes dedicado apenas ao serviço, agora sentia o chamado para uma batalha diferente. Eu sabia que seria uma luta difícil, que eu estava contra poderosos. Mas a minha fé, que nunca realmente me abandonou,
se solidificou. Acreditava que Deus não permitiria que a injustiça prevalecesse para sempre. Eu seria o instrumento, a voz que traria à tona a verdade, custe o que custar, mesmo que eu tivesse que lutar sozinho. A ideia de revidar, de lutar por justiça, não era motivada por ódio, mas por uma profunda sede de retidão. Eu não queria vingança no sentido mundano, mas queria que a verdade fosse restaurada, que os responsáveis pagassem por suas ações. Era um desejo de ver a balança da justiça se equilibrar novamente, não só por mim, mas pela fé. Aquele padre Gabriel, que por décadas dedicou sua vida à paz e ao perdão, estava sendo transformado. A inocência e a ingenuidade foram substituídas por uma astúcia que eu não sabia que possuía. Eu começava a ver o mundo de outra forma, a entender as engrenagens do poder e da corrupção, e a perceber que precisaria ser mais do que um pastor. Minha mente, antes focada em sermões e caridade, agora começou a analisar, a planejar. Cada detalhe da minha queda, cada mentira dita, cada olhar de desprezo, se tornava uma peça em um quebra-cabeça que eu estava determinado a resolver. A prisão, que deveria me aniquilar, estava me forjando, me dando uma nova perspectiva. Eu estava no chão, sim, mas não estava derrotado. A chama da fé ardia mais forte do que nunca, e com ela, a certeza de que a verdade, cedo ou tarde, viria à tona. Aquele momento de desgraça pública, a humilhação no altar, não seria o meu fim, mas o catalisador para uma nova jornada, uma jornada em busca de justiça divina. A promessa de Jesus, de que nada há oculto que não venha a ser revelado, se tornou o meu mantra, a minha esperança. Eu sabia que o caminho seria longo e perigoso, mas a determinação de lutar pela verdade, de honrar o nome de Deus e de limpar o meu próprio, era mais forte do que qualquer medo ou desespero. E assim, da escuridão daquela cela, um novo Gabriel começou a nascer. Não mais o padre ingênuo, mas um homem com uma missão, com a fé renovada e a mente afiada, pronto para enfrentar os desafios que viriam. A vingança para mim não seria um ato de fraqueza, mas um meio para restaurar a verdade e a justiça. No ponto mais escuro da minha prisão, quando a esperança parecia uma miragem distante, algo extraordinário aconteceu. Uma luz profunda, que não era deste mundo, inundou minha cela fria e úmida. Não era a luz do sol, nem das lâmpadas da prisão, mas um brilho sereno e sobrenatural que preencheu cada canto, dissipando a escuridão que me envolvia por dentro e por fora. Naquele instante, uma visão de Jesus Cristo se materializou diante dos meus olhos, tão real quanto a dor que eu sentia. Era uma presença de paz indescritível, um consolo que transcendia qualquer sofrimento terreno, um lembrete de que eu não estava verdadeiramente sozinho no abismo. Enquanto eu contemplava aquela visão sagrada, um guarda noturno, um homem calejado e cético, passou pela janela da minha cela. Ele parou, intrigado pelo brilho que emanava de dentro, e testemunhou, ainda que por um breve momento, a luz e a minha quietude profunda. Aquele fenômeno, inexplicável para a lógica humana, plantou uma semente de dúvida no coração daquele homem e, eventualmente, começou a circular como um sussurro nos corredores da prisão. Era um evento que desafiava a razão, um sinal de que algo maior estava em jogo, algo que nem mesmo as grades podiam conter. Embora a hierarquia da igreja, sob a influência do bispo Menezes, tenha rapidamente tentado descreditar o ocorrido, classificando-o como uma alucinação de um homem desesperado, a notícia se espalhou. Não demorou para que a história da intervenção divina na cela do padre Gabriel começasse a ser comentada. Para muitos, esse evento, por mais absurdo que parecesse, plantou uma semente de dúvida sobre a minha culpa, desafiando a narrativa de que eu era apenas um criminoso comum. Começou a surgir uma aura de favor divino ao meu redor, mesmo que a igreja oficial me descartasse. Aquele momento na cela não me libertou das algemas físicas, mas libertou minha alma do desespero. Minha conexão com Jesus Cristo se aprofundou de uma forma que eu jamais imaginaria, transformando a angústia em uma resolução inabalável. Uma paciência estratégica me invadiu, alimentada pela crença de que eu era agora um instrumento da justiça divina. Eu não via mais a vingança como um ato de ódio, mas como um caminho para restaurar a verdade e a retidão, confiando que Deus usaria até mesmo a minha queda para um propósito maior.
O bispo Menezes e o diácono Rogério, em sua soberba, ignoraram completamente esse acontecimento. Para eles, era apenas mais um truque de um padre tentando ganhar simpatia, uma última cartada de um homem derrotado. Eles não conseguiam enxergar além de sua própria ambição e do sucesso aparente de seu plano. Acreditavam que eu era um homem simples, sem a inteligência ou a força para revidar, e jamais consideraram que algo espiritual ou estratégico pudesse vir de um lugar tão humilde quanto uma cela de prisão. A subestimação deles seria a sua maior falha. O que eles jamais souberam é que, além da minha fé, eu possuía uma mente afiada e analítica. Anos de estudo teológico não me deram apenas conhecimento da Bíblia, mas também uma capacidade de discernir padrões, de entender a complexidade das relações humanas e das estruturas de poder. Essa habilidade, antes usada para interpretar as Escrituras e guiar a congregação, agora se voltava para desvendar a teia de mentiras que me envolvia, buscando a verdade por trás de cada detalhe. Minha formação no seminário e a vida de padre exigiram uma disciplina mental rigorosa. Eu sempre fui alguém que pensava antes de agir, que analisava as situações de forma estratégica, mesmo que meu foco fosse sempre a caridade e a pastoral. Eles me viam como um pastor ingênuo, um homem de fé pura, e esqueceram que a fé também pode ser acompanhada de uma inteligência prática e de uma astúcia que a vida ensina a qualquer um que se dedique a ela com afinidade. A ironia era que Menezes e Rogério, com toda a sua inteligência mundana e suas maquinações, subestimaram a minha capacidade de raciocínio. Eles me consideravam um adversário facilmente descartável, um obstáculo menor em seu caminho de ascensão. Não podiam conceber que um padre, supostamente focado em questões espirituais, pudesse ter a sagacidade para desvendar seus esquemas complexos. Essa arrogância os cegava para a verdadeira ameaça que eu representava, não como um homem de força física, mas de mente e espírito. Foi nesse período de transição, quando eu já estava fora da prisão, mas ainda em desgraça e exilado na missão remota, que uma aliada inesperada surgiu. Ana Lúcia Vasconcelos, uma jornalista investigativa com uma reputação manchada, alguém que, como eu, havia caído em desgraça por lutar pela verdade. Ela tinha um faro aguçado para injustiças e uma sede por redenção profissional, e a história do Padre da Luz havia chegado aos seus ouvidos despertando sua curiosidade. Ana Lúcia não era uma mulher de fé no sentido tradicional, mas era uma caçadora de verdades. O relato do fenômeno na minha cela, aliado à falta de provas concretas para minha condenação, a fez sentir que havia algo muito maior por trás da minha queda. Ela percebeu que a narrativa oficial era falha e que uma conspiração mais profunda estava em jogo, algo que merecia ser investigado a fundo e que poderia ser a sua chance de se reerguer. Ela me procurou através dos poucos paroquianos leais que ainda mantinham contato comigo, aqueles que jamais duvidaram da minha inocência. No início, hesitei. Um padre e uma jornalista, ainda mais uma em desgraça, parecia uma aliança improvável. Mas a voz interior me dizia que Deus age de formas misteriosas, usando instrumentos que menos esperamos para cumprir seus desígnios, e que aquela mulher poderia ser parte do plano divino. Eu entendi que minha vingança não seria com armas ou violência, mas com a verdade. A Ana Lúcia, com sua experiência em investigação e sua rede de contatos na mídia, era a peça que faltava para desmascarar a farsa do bispo Menezes e do diácono Rogério. Era um caminho cristão para a justiça, usando a luz da verdade para dissipar as sombras da mentira, sem recorrer a métodos que fossem contra os meus princípios de fé e de vida. A combinação da minha sabedoria espiritual e da minha mente estratégica, agora focada em um novo propósito, com a perspicácia investigativa e a rede de Ana Lúcia, criou uma força que eles jamais poderiam prever. Eu tinha a convicção, a inteligência, e agora, os meios práticos para desenterrar a corrupção que me havia derrubado. Era a providência divina agindo, usando cada um com seus dons, para um objetivo maior. Enquanto isso, Menezes e Rogério continuavam a se deleitar em sua vitória aparente, consolidando seu poder e riqueza.
Eles estavam tão obcecados com seus ganhos que não notaram um movimento silencioso que se formava nas sombras, a aliança improvável que estava sendo tecida. Sua arrogância os impedia de ver que o padre que eles pensavam ter aniquilado estava na verdade se reerguendo mais forte e determinado do que nunca. O jogo estava prestes a mudar. A vingança agora não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza inevitável. Eu tinha comigo não apenas a fé inabalável, mas também uma estratégia bem elaborada e uma aliada poderosa, tudo orquestrado de uma forma que somente a mão de Deus poderia guiar. A verdade, como a luz, estava prestes a encontrar seu caminho de volta, e nada poderia impedi-la de ser revelada. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas, assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. O dia da conferência diocesana de alto perfil amanheceu com uma tensão quase palpável. Bispo Menezes, exultante, estava prestes a anunciar seus negócios visionários com propriedades da igreja, consolidando seu poder e riqueza. Eu, Gabriel Oliveira, estava ali, não convidado, uma presença discreta, mas carregado de uma certeza inabalável. O ar no grande salão era denso, e eu sentia que cada olhar direcionado a mim era um misto de curiosidade e desprezo. Mas minha alma estava em paz, guiada por uma força maior que me impulsionava a seguir em frente, sem medo. Eu sabia que a hora da verdade havia chegado para todos. Quando me levantei, no meio da apresentação de Menezes, um silêncio se fez no ambiente, como se o tempo parasse por um instante. Não houve gritos nem acusações inflamadas. Com a calma de quem apenas cumpre um desígnio, comecei a apresentar as evidências que Ana Lúcia e eu havíamos meticulosamente coletado. O livro Razão Oculto, com suas anotações frias e precisas, os relatórios financeiros detalhados que mostravam o rastro do desvio e os testemunhos convincentes de pessoas prejudicadas. A verdade começou a se desenrolar ali, peça por peça, para que todos pudessem ver a extensão da farsa montada. Minhas palavras não eram de ódio, mas de profunda tristeza e fé inabalável. Proferi um sermão poderoso, biblicamente infundido, traçando paralelos com as figuras dos falsos profetas e líderes corruptos que a Bíblia adverte. Eu falava da hipocrisia, da ganância disfarçada de santidade, e da luz que sempre revela as trevas. Sem acusar diretamente, permiti que a congregação e os demais presentes conectassem os pontos, sentindo o peso da verdade. A cada frase, o rosto de Menezes transfigurava-se, passando da arrogância ao pânico que ele tentava, em vão, esconder. O peso das escrituras o esmagava. Os murmúrios na sala, antes de confusão, transformaram-se em indignação. As pessoas olhavam para Menezes com choque e revolta. As evidências eram irrefutáveis, e as notícias que Ana Lúcia havia vazado para a imprensa, estrategicamente cronometradas, começaram a circular, amplificando a história. O bispo Menezes tentou negar, balbuciar desculpas, mas sua voz falhava, suas palavras não tinham mais peso. Ele estava encurralado, sem saída. Aquele momento marcou o início de sua queda pública e a suspensão imediata de suas funções, com uma investigação eclesiástica e criminal sendo instaurada ali mesmo. A justiça, que parecia tão distante, começou a se materializar. Menezes foi despojado de seu título episcopal, um símbolo de poder e prestígio que ele tanto valorizava. Logo depois, foi preso sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A desgraça pública que ele havia planejado para mim, agora era sua própria realidade. Diácono Rogério, seu fiel conspirador, também foi implicado pelas provas do livro Razão, e caiu em desgraça junto com ele. A máquina da justiça, tanto a dos homens quanto a divina, estava em movimento, desmantelando a teia de corrupção que eles haviam construído. Era o fim de um império de mentiras. Enquanto Menezes era levado algemado, nossos olhos se encontraram. Não havia triunfo em meu olhar,
apenas uma profunda tristeza e um senso de dever cumprido. Ele, antes tão altivo, agora estava quebrado, humilhado. Eu me aproximei, e com a voz suave, mas firme, proferi as palavras que se tornaram meu mantra. A verdade, como a luz, não pode ser escondida para sempre. Ela sempre encontra o caminho de casa. Não era uma ameaça, mas uma constatação, uma reflexão sobre a justiça que Deus sempre traz à tona, mesmo nos caminhos mais tortuosos. Minha dignidade estava restaurada, e ele estava em seu devido lugar. Eu não busquei aplausos ou a minha antiga posição. Minha vitória não era pessoal, mas a restauração da verdade e a limpeza de um sistema corrompido. Voltei para minha humilde missão no sertão, onde encontrei meu verdadeiro propósito servindo os esquecidos. Aquele dia provou que a fé verdadeira e a resolução inteligente podem superar as mais sombrias maquinações. Se você chegou até o final do vídeo, comente a frase "Jesus é bom". E não se esqueça de se inscrever no canal, para continuar recebendo mais histórias como essa.